ajudei, porque, na realidade, a minha conversa vai ser um pouco sobre o que eu andei fazendo já e faz um bom tempo. E o fato de ter feito a banca para você, João Pedro, para você também, isso, e ter entrado em contato, até com o artigo que vocês dois escreveram, me fez voltar para algo que eu já tinha deixado um pouco parado, um pouco de lado, porque eu vou me explicar, a minha linha de pesquisa na Unicamp tem o nome de Poéticas Cênicas, e originalmente, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu pesquisei as dramaturgias clássicas, as dramaturgias gregas. E traduzi também alguma coisa, né, da poesia mélica para a perspectiva, né, enfim. No mestrado, eu fiz um trabalho sobre tragédia, recortando uma peça que chamava As Suplicantes, do Esquer. Bom, para vocês terem ideia, eu entrei nessa história toda porque quem me chamou foi o Renato Cohen. Eu era amiga dele, e aí eu tinha ganho uma bolsa de artista para Nova York, que era ligada à Universidade de Nova York, e era uma época onde onde a performação, né, estava assim fervilhando em Nova York. E aí eu tive um professor, eu estava mais afim do professor do que da própria matéria. Eu falei, eu vou seduzir esse homem, já era um professor de performance, de teoria de performance, e eu disse, eu vou escrever, eu tive a ideia de escrever sobre a Oresteia, e eu peguei a primeira peça do Agamenon, imaginando uma performação com os povos da floresta, sendo da colonização brasileira. E aí esse desfile, né, como um grande desfile, enfim. Aí eu contei para o Renato, quando eu voltei, ele disse, então vem. Ele estava entrando também na Unicamp, fazendo concurso, você vai ser a minha primeira orientanda. E foi assim, só que, infelizmente, eu não acabei. Ele faleceu antes, 4 meses antes, né, do mestrado, mas, de qualquer maneira, a gente trabalhou junto, e depois eu tive um apoio muito bom do professor Jacob Ginsburg, né? E nessa tese, mas isso é só para contar um pouco, para dar um contexto. Voltando um pouco aqui a essa história, eu parei um pouco com as dramaturgias clássicas, porque daí foi acontecendo dos alunos irem se interessando por dramaturgia de uma maneira geral, e eu corri nesse barco, né? Então, agora, com o trabalho de vocês, eu voltei, eu voltei a uma coisa que e vi que era tão interessante, né? Mas sempre gostando da dramaturgia clássica. Aí eu fiz as Suplicantes, eu ensinei as Suplicantes. As Suplicantes foi um trabalho que acho que durou 2 anos com os alunos da graduação, da turma 00, 2000, e eles se dispuseram mesmo a gente ficar fazendo uma experiência com essa peça, e as Suplicantes é uma trama da fundação, é o mito da fundação de Argos, ou seja, da Grécia. E a história é que é uma história de 50 irmãs
as Dâinades, que vêm do Egito, perseguidas pelos primos delas, que querem casar com ela. E elas não querem de jeito nenhum, porque elas sabem o que isso representa de violência. E elas fogem. E nessa fuga elas vêm parar com o pai, elas vêm parar em Argos, nas terras de Argos. Por isso elas também são consideradas um mito fundador de Argos. O problema desse mito, que é bem curioso, é o seguinte: elas juram que se elas tiverem que... E eles atrás, os primos estão correndo atrás delas. E eles querem invadir Argos quando elas são recebidas pela população. E a história do mito é que elas vão matar os seus primos na noite de núpcias. Acontece que, se elas matarem todos, Argos não é fundada. Então, a fundação de Argos depende de um nascimento, de uma geração que vem a partir delas. Mas uma delas, pela história, poupa o seu marido, porque ela se apaixona por ele, é Hipermnestra. Só que na tragédia, a tragédia termina simplesmente a chegada delas em Argos, e a tragédia, a trama termina quando, finalmente, porque demora para elas serem aceitas pela população, elas são acolhidas como exiladas e os primos ameaçam. É assim, a tragédia termina num suspense, ela não termina bem. Enfim, então, essa encenação foi uma encenação que durou bastante. Eu vim com uma... Pus em prática uma experiência, né, que eu tinha tido lá nos Estados Unidos, com a Bolsa, que era o trabalho do contato e improvisação, que eu conheci lá. E esse trabalho, que eu acho assim, tão bom, tão importante, toca em pontos de visão, que é o tal do viewpoint, toca na improvisação em si. E aí a gente trabalhou durante 2 anos, também improvisando com o texto, ou seja, como é um coro o tempo todo, a protagonista é o coro. Então, ela é diferente de todas as outras peças, você não tem personagens individuados. E nós trabalhamos com a improvisação das falas, ou seja, o texto traduzido era decorado por todos os participantes, os atores, e eles entravam na hora que eles achavam que deviam entrar. Então, havia uma certa rotatividade. É claro que, com o tempo, eles foram se acomodando, então, quer dizer, os personagens acabavam sendo mais ou menos acomodados, né? Quem falava o quê. Mas, de qualquer maneira, às vezes eles arriscavam também. E era muito bonito o trabalho. Nós fomos para o festival lá do Paraná, lá de Curitiba. Enfim, a gente rodou bastante. Isso, depois de 2 anos de trabalho, que os alunos se dispuseram, não era um trabalho oficial deles dentro de uma disciplina, era a parte, era por causa do meu mestrado. Eu os convidei, eles toparam. Bom, aí eu, no mestrado, depois que eu fiz o mestrado, eu acho, eu entrei para trabalhar na Unicamp. Eu fiz o concurso. Não, eu fiz o concurso para trabalhar na Unicamp, e aí eu fui fazer uma montagem das ANS,
porque na Unicamp, eu não sei como é que vocês funcionam aqui no bacharelado, mas assim, todo semestre, a partir do terceiro ano, os alunos fazem uma montagem com um viés mais realista, outra com material aberto, enfim, para ter uma certa experiência, né? É São assim dois... também. Oi? No nosso instituto também é assim, vai variando. Então, e o professor tem essa função, essa atuação, ou como coordenador, ou mais como diretor, né? E aí nós fizemos a montagem, eu propus que a gente fizesse as RANs, e a Melissa foi assistente de direção. Então, a Melissa vai lembrar muito mais do que eu. E foi um trabalho lindo mesmo, muito bonito, porque o que é? As RANs é o seguinte, deixa eu ler a primeira fala das RANs, vocês. O criado do Dionísio é o seguinte, o Dionísio diz que precisa, como morreram todos os poetas em Atenas, é preciso resgatar algum poeta. Atenas vai mal. É preciso resgatar o poeta. Então, ele vai para o Hades trazer um dos poetas que morreram. Na realidade, a intenção dele era trazer Sófocles, que é, para ele, o maior poeta. A peça começa assim, eles estão a caminho, né, do Hades, ele e o criado dele. Né? A cena inicial é o caminho do inferno, e em seguida o próprio inferno. Dionísio está vestindo uma pele de leão e vem armado com um porrete, como se fosse Héracles, e calçando coturnos. Xantias, que é o criado dele, montado num jumento e carrega nas costas a bagagem do seu senhor. Olha a primeira fala de Xantias. Devo dizer alguma coisa divertida aos espectadores, meu senhor? Ou seja, na comédia, o que você tem? Você tem o metateatro, a, a, a consciência de que você está no teatro. O teatro é desvelado já. Foi a primeira fala que ele falou. E aí por diante, né? E aí vai. Bom, eles vão procurar Héracles, porque Héracles tinha sido o primeiro herói, ou o único herói, que conseguiu voltar do inferno, de Hades. Então, Dionísio vai se consultar com ele qual é o melhor caminho para chegar lá. E eles chegam batendo assim, na casa de Hades, de Héracles, e Héracles é um covardão, assim, medroso demais. E Dionísio está vestido como Dionísio, e em cima da roupa dele, ele está vestido como Héracles, porque, né, para impressionar com a força. Bom, aí o que você tem? Você tem uma trajetória até chegar no inferno. Dionísio, por outro lado, é muito interessante, é muito fascinante o universo da comédia antiga e a comédia aristofanesca, porque Dionísio é uma personagem nessa peça, é o protagonista, talvez, e, ao mesmo tempo, ele vai passar por um lugar onde ele é o patrono. Eles vão ter que atravessar um lago onde habitam as rãs, e ele é o patrono dessas rãs. E elas são muito barulhentas, elas são infernais. Então, ao mesmo tempo que ele reage como um protagonista todo atrapalhado, que não aguenta aquele barulho das rãs, ele ainda é um deus. Ele lembra, não sei se na geração de vocês ainda têm lembrança de uma figura muito popular televisiva, que era o Chacrinha. O Dionísio, nessa peça, é o Chacrinha. Quer dizer, é a associação mais imediata, né, que se tem com essa figura. No entanto, Héracles já avisa como um prólogo, né, ele já antecipa tudo por onde eles vão passar, que ele vai passar por regiões muito escuras, muito tenebrosas.
E ele vai ter que enfrentar muitas jornadas. Ou seja, ao mesmo tempo, trata-se de uma jornada de iniciação, que o personagem é um deus, é um deus, mas que vai passar por essa jornada. Então, ele vai passar por um reino de sombras terrível, e antes de chegar no inferno, ele vai se encontrar com os iniciados. Então, a luz se faz. E depois ele entra no inferno, de novo. E em cada região dessas, ele vai passar por uma série de peripécias. Quando ele chega no inferno, tem um rapaz, um ajudante lá, arrumando as coisas, que está assim, nervosíssimo, e Dionísio pergunta, e uma berraria, que está ouvindo um berreiro, e o Dionísio pergunta, o que está acontecendo? Aí o rapaz fala, não, isso aí é uma briga, porque o Sófocles saiu e quem está brigando é o Ésquilo contra o Eurípides. E eles estão brigando para dizer quem é o melhor autor. Aí Dionísio resolve fazer o concurso do melhor autor. E tem toda uma exposição, uma argumentação de por que um é melhor que o outro. Nesse momento, a gente usou a ideia do teatro, do circo-teatro, da chanchada. Então, as personagens Dionísio e Ésquilo, quem fazia o Ésquilo era uma menina muito linda, muito boa atriz também, e o Dionísio, o Eurípides era um rapaz. E eles estão, de início, eles aparecem num palquinho, vestido com aquelas roupas, um lençol branco enrolado, assim, como se fossem gregos, com uma perucona de nylon, cada um, brigando, não sei o quê, né? E tem torcida e tudo. Né? E aí Dionísio conduz essa discussão, e essa discussão é uma discussão estética, e, ao mesmo tempo, amorosa. Então, tem um momento que os dois, eles têm uma... Eu vou tentar mostrar, né, as imagens para vocês. Isa, Oi. A Maria Cecília também perguntou se você teria a imagem, ou se alguém souber, das Suplicantes. Não sei se você tem alguma coisa, não? O que acontece? Eu procurei, eu mudei o computador e eu tinha no outro... Eu não tenho uma imagem das Suplicantes, é lindo. Eu tenho, mas tem um DVD, que eu não tenho um aparelho de DVD, e tenho um HD que não entra nesse computador, que não combina, ou seja, não tem, infelizmente. Não, desculpe a minha... Vamos ver se eu aqui consigo alguma coisa. Deixa eu ver. Esse era as rãs. É um cartaz muito bonito. Muito bonito. Deixa eu ver se eles estão aqui aparecendo. Ô, Isa, posso te perguntar, então, você falou até para ir, né? O que são essas rãs que você falou, o patrono das rãs? Eu não sei isso. Se puder...
Ele é... Porque Dionísio, as figurações que você tem com as divindades, elas variam, elas têm muitas versões. Então, Dionísio, ele é patrono, ele passa por um lugar que é barrento, onde as rãs gritam, elas são muito barulhentas, elas são anárquicas. O rapaz que fazia o Dionísio né, era a representação disso. Mas pergunte mais, eu não sei se eu estou respondendo. Não, porque eu achei agora que me fez assim, me fez o link quando você fala que elas gritam, né? Então, com essa coisa do próprio chegando perto do teatro, com as gritarias, as rãs, eu fiquei imaginando o que é ser patrono né, desse Mas lugar. é onde ele também não aguenta. Ele quer se livrar delas. Ah, entendi. Ele tem o Dionísio, ele aparece aí como uma figura ambígua. Eu não sei como fazer, gente, desculpe, eu não sei fazer. Eu não sei como fazer para abrir essas imagens. Eu pus no Drive. Nós já estamos vendo o Drive, Isa. Mas é diminuído, né? Está diminuído. É diminuído. Talvez se você clicar 2 vezes em cada imagem, elas vão abrindo. E aí você consegue controlar pela setinha. Eu cliquei, está abrindo. Não está abrindo. Se você quiser compartilhar o link comigo, eu posso tentar abrir aqui. Tá. Como é que eu faço? Elas estão numa pasta? Não, elas estão separadas todas. Aí teria que ser uma por uma. E se clicar, uma última possibilidade, se clicar com os 2 dedos assim e ela abrir, vai aparecer abrir, não dá também? Não? Tem recarregar, salvar como, mas não tem abrir. Não sei. Que pena. Mas acho que a gente vai conversando, então. Tá bom. Bom, enfim, o que foi muito bonito é que a gente armou um teatrinho mambembão para essa história, e onde as estéticas de cada autor elas surgiam pela visão de Dionísio, porque Dionísio, e na realidade, em última análise, é a visão de Aristófanes, porque a leitura de Dionísio é que Eurípides é um autor realista. Então, a observação dele é que ele diz para Eurípides, mas você só se preocupa com detalhes. O teu mundo é pequenininho, o teu mundo é do dia a dia. Por outro lado, Eurípides acusa Ésquilo, é assim, um triângulo. Eurípides acusa Ésquilo de ser hierático, silencioso. Os protagonistas de Ésquilo não falam. Entram, falam uma palavra e vão embora. E a gente explorou isso muito visualmente. É pena que eu não consiga mostrar. Talvez, se sobrar tempo, eu mando para vocês, eu faço alguma coisa. Se vocês tiverem, para não se perder. Mas, enfim, Para
para mim tem uma passagem muito bonita, Isa, acho que é aquela no Eurípides, no meu Deus, como que chama? Na Oresteia, como é que chama o Orestes, meu Deus, Orestes. Que o Orestes do Eurípides, ele está assim, meio vendo as furas, ele está meio acamado, né? E é tão, assim, tão sofrido, né? Então, essa coisa realista, assim, parece que ele tá num banco, meio um sofá, assim, né? E o personagem que o rapaz fazia, que o ator fazia, a interpretação dele era muito intimista, era quase Stanislavskiana, sabe? Era uma pessoa assim, meio neurótica, contida, era muito bonito. E ela fazia um Ésquilo belo e sensual, mas hierático, era muito bonito. Né? E aí, essas projeções, as projeções das suas poéticas, elas foram tomando um espaço no palco como projeções mesmo. Eu teria que ter, para explicar melhor, a visualidade disso, não consigo. Quem sabe a Melissa consegue me ajudar se ela se lembrar. A ideia do Eurípides vem, quando ele começa a discursar sobre o seu trabalho, há uma projeção atrás dele de todo o construtivismo russo, em preto e branco. E no trabalho do Ésquilo, começa a ver uma projeção de um quarupi, né, que é como se fosse um combus do couro. Essa discussão primeiro ela é avacalhada, ela é anárquica, e eles tiram aquela roupa de gregos para se apresentarem, cada um no seu gênero, e depois tem ainda a volta do Dionísio. E o Dionísio volta por um caminho que é a Transamazônica, onde ele para num cabaré, num bar, onde também aparecem figuras que aparecem na peça, no texto da peça. Depois essa peça quase foi um musical, a criação musical foi do Gregory Silvar e do Rafael Vanazzi, era lindíssima, o tempo todo musicado, e com coro, cantante. E depois desse espetáculo, o espetáculo rodou bastante, porque na época havia um programa do SESI, um programa que ele acolhia os estudantes da Unicamp, eu não sei se era só na época, acho que era só da Unicamp, não pagava, mas ele dava hospedagem para teatros assim da Grande São Paulo. E, às vezes, acho que tinha um lugar que era até as cidades do interior, algumas. Então, essa peça rodou bastante. Aí, depois disso, eu fui fazer o meu doutorado, sendo já professora, né, da Unicamp, e aí eu montei as Vespas. E nas Vespas, eu não sei se vocês todos têm conhecimento, a trama das Vespas, ela se passa... É um juiz que ele é viciado, é um juiz de pequenas causas, viciado em julgamentos, em julgar.
e o filho dele já não aguenta mais isso, diz que tá, né? Então, tranca o pai, e ele tem síndrome de abstinência, de julgamento. Aí o filho disse, bom, então tá bom, então já que é assim, faz o seguinte, você julga dentro de casa. Aí eles resolvem montar um julgamento e quem é o réu, o cachorro da família é o réu porque roubou um queijo. É essa a história. Então, assim, tinha uma animalização no meio. Desculpe, me sinto frustrada de não poder mostrar. Não, tem uma pergunta aqui da Gabriela, Isa, que ela fala, gostaria de saber, por gentileza, sobre esse trabalho. Ah, achei que ela era que estava vendo. Esse trabalho de uma dramaturgia elaborada que dialoga com a dramaturgia clássica. É uma questão mesmo, assim, né? Dessas, se eu entendi, dessas relações, né? Sabe, eu acho assim que a gente estuda, né? Você vai na questão histórica, você procura saber a estrutura dessa literatura clássica, o contexto. No entanto, é um mistério, essas dramaturgias nos atingem até hoje, elas nos tocam, elas nos envolvem. E é o nosso filtro, é a nossa vivência, é a nossa imaginação, que é também, que é arqueológica e que é de agora. Então, essas misturas, elas vão surgindo. O trabalho criativo faz você ir buscar coisas, né? Faz você ir buscar coisas. Eu Isa, eu achei uma fotinho aqui do coro das rãs. Só que ela está impressa ainda, não é uma foto assim que não sei se dá para Deixa eu ver se vocês tem como verem. fixar a imagem da Melissa, quem quiser. Deixa eu ver. Tá pegando um reflexo aqui, mas deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo melhor aqui. Era impressa a foto, não sei se está dando para vocês verem. Gente, foto impressa. Eles deram, ó, eu vou tentar mostrar uns ângulozinhos para vocês verem, mas era um coro das rãs. A Isa trabalhou muito bem a noção de coro com eles. Então, eles abusaram, assim. Tá vendo, Isa? Tá conseguindo ver? Tô. É a única foto que eu tenho desse processo, ó. Mas, para vocês verem um pouquinho. Isso é das rãs, tá, gente? Foi o que eu participei. Ô, Isa, e como que é essa relação com o couro? Obrigado, Mê. Porque você... o Mê até já desligou. Entendi, tá lá com a criança. Porque você falou para a gente também dessa relação com o couro, né, na banca, e agora você estava falando assim que abre a nossa vista, né, assim, como a gente olha, e eu tinha lido As Suplicantes, e aquela coisa, a gente vê que tem uma beleza ali, mas nem sempre a gente consegue acessar, né, a beleza, assim, né, a gente fica ali. E agora, quando você me falou isso, né, são 50 irmãs, né, eu não sei, eu sabia que eram 50 irmãs, mas agora me caiu a ficha, né? Assim, que beleza essa história, né? Que linda. Olha só, eu fui procurar, porque eu tinha ouvido falar. Uhum. Quando eu resolvi fazer o mestrado, eu disse, eu preciso pegar uma peça para recortar o tema, né? Que mestrado. Aí eu estudava muito mitologia grega e tinha esse mito. E aí eu sabia que tinha essa peça. Só que em português eu fui achar na PUC, na biblioteca da PUC, uma tradução de Dom Pedro II. Era a única coisa que eu... E eu fui ler. Era uma confusão a tradução. Era muito ruim. Sabe assim, quando você lê, você diz, mas olha só o que é essa atração. Você lê, e eu disse, é isso.
é maravilhoso. É uma porcaria tudo que está escrito, mas tem uma coisa que te pega. Aí a gente foi atrás. No caso das Suplicantes, eu tinha uma amiga de infância, né? Nós traduzimos juntos o texto, que foi traduzido pelo Paul Monzon, e na época eu estava fazendo grego lá na Muriel, com o Flávio, então, imagina, tem a pretensão, mas enfim, estava assim, respirando um pouco dessa coisa da língua, do clima, né? E é isso que te atrai. Pra você ter uma ideia, acho que quando eu era criança, o primeiro contato que eu tive com a mitologia ou com algo assim lendário foi com a Guerra de Troia em quadrinhos, desenhada. Eu lembro que eu tinha essa revistinha. Perdi de vista, totalmente. Eu só fui lembrar dela quando eu entrei na EAD. O meu curso da Escola de Arte Dramática foi na época do Dr. Alfredo Mesquita, não era ligado ao USP. E nós tínhamos aula de mitologia grega, que era dada pela professora Leila Cury, que era uma professora de português do Colégio Porto Seguro, que era absolutamente fantástica. Ela era assim, eletrizante. Ela nos capturava. Era um rapto a aula dela, uma captura, e nós líamos em classe a Ilíada. Na Ilíada, porque lá você tem a base de todas as histórias da mitologia. Nós tínhamos prova da Ilíada para saber dos grupos que faziam parte dos argivos e dos troianos. Então, quem era quem? Haviam mapas das origens de deuses, assim, marcados na sala. Por quê? E já no primeiro ano nós estudávamos tragédia. Então, tinha essa coisa não tanto acadêmica, mas muito afetiva, muito passional, sabe? Quase que também era uma afetividade quase que infantil com relação a esse tema, sabe? Nós fazíamos nas aulas de tragédia grega, que era nós fazíamos seminários, e eu lembro de um dos seminários da Medeia, o professor colocava assim, os alunos, nós éramos, eu era privilegiada como estudo, porque entravam na escola de arte dramática quem tivesse o ginásio, e entrava, então tinha gente com pouco estudo, né? Mas, então, os nossos seminários eram organizados da seguinte maneira: tinha o advogado do protagonista e tinha o advogado do diabo. E na Medeia tinha a defensora da Medeia, eu nunca mais vou esquecer, a Christiane Lasnik, que hoje é uma psicanalista francesa famosíssima de criança, e que na época morava, ela estudava na USP, ela chorava para defender a Medeia. Ela chorava, com lágrimas de sangue, é verdade. Acreditem ou não. Então, esse tipo de abertura, sabe, de sensibilização, foi assim que a gente entrou no teatro, com esse tipo de coisa. Então, para mim, a tragédia está aí. Aí nós estudamos no primeiro ano, e tragédia. E aí, ainda não falei do coro, mas aí tinha a calorada. Na calorada, todo mundo fazia o quê? Fazia paródia da tragédia. A comédia antiga é a paródia também da tragédia. Não é só isso, mas também é.
mas é de um jeito muito belo, porque nós que temos uma tendência para pensar de um modo binário, a paródia da comédia, ela não é uma ruptura com a tragédia. Ela é meio um acolhimento da tragédia. É um avesso. Bonito isso. É um avesso, mas que acolhe, sabe? Porque você não perde a ideia do mito. Na comédia, o que há é uma paródia mais do rito do que do mito. O mito permanece ainda. E permanece, porque é uma época ainda que o mito estava muito vivo, né? Essa ideia de unidade, né, ainda. E o coro. Desculpa, não, mas só antes do coro, como assim a paródia é mais do rito do que do mito? Porque ela ideia, o mito ele continua. Se você lê as rãs, e mesmo vendo as rãs, a sensação mítica ela está muito forte. Você tem iniciados, você entra num reino de sombras, você entra num reino predador das sombras, sabe? Aquele reino mais escuro do id, você entra lá, na comédia. Mas há uma paródia desse rito. Por quê? Porque, originalmente, o rito cômico, o rito, originalmente, era baseado nos comos fálicos, onde as pessoas paravam para adorar Dionísio em certos pontos estratégicos do território, das comunidades, e ajuntavam as pessoas assim que acompanhavam aqueles coros, e os iniciados zombavam das pessoas, zombavam xingando as pessoas, maltratavam as pessoas. E as peças cômicas, os atores e o autor maltrata da plateia. Ele não tem respeito pela palavra. Ele diz, você não votou nesse cara? Você não foi para a guerra, você não apoiou esse general, agora mente. Por que você apoiou? Ainda assim, não se perde ainda a noção de compaixão. Não se perde. Porque, como isso está em Aristóteles, se não me engano, se eu não estou enganada, para o grego arcaico, antes ainda de Aristóteles, o riso, ele não vinha das pessoas, ele não vinha de ninguém, era a terra que ria. A ideia de que o riso é cósmico. Que lindo isso. Muito bonito, é muito. Então, todo esse espírito, essas ideias, essa ambiência, ela é a escrita da tragédia e da comédia, a dramaturgia, ela herda isso. Então, por mais impiedosos que os comediantes sejam, e eu sinto e senti e consegui, sabe, quando a gente fala do contemporâneo, né? A ideia do contemporâneo nos clássicos, é uma coisa que o trabalho passional de criação te faz ser contemporâneo. Você já é contemporâneo, então você vai trabalhar com isso, com essas imagens e como que você filtra essas imagens, né? Mas não era isso que eu queria falar, não era outra coisa que eu me perdi, peraí. Esqueci. Porque estava indo em direção ao coro, né? O coro,
Era interessante. O popular. Então, assim, você tem eu vou relacionar com o corpo. A tragédia é uma escrita aristocrática, né? É tudo da cintura para cima. A comédia, cintura para baixo, escatologia, duplo sentido das falas, inversão do pensamento lógico, inversão, paródia da trama trágica. No entanto, e principalmente na comédia, quando você trabalha com esses elementos, você vê o quanto o teatro popular está lá, o nosso teatro popular, o quanto os temas que a gente pensa agora, né, de violência, de destruição, de alegria, talvez até de melancolia, estão lá. Eles nos empurram para isso, para esse presente. Eu sinto isso. Nos empurram até como um legado de toda uma linguagem do teatro, sabe? Da história do teatro. Estou falando do teatro ocidental, porque no teatro oriental é diferente. Mas tem um percurso também no teatro oriental que eu conheço pouco, mas do pouco que eu conheço, que você também pode fazer essas associações, sabe? No quanto do popular tem no kabuki e nas formas dos brincantes orientais, os japoneses, não sei nada de indiano, teatro balinês, nada que é mais dançado. Mas, e o quanto de aristocrático de corte tem no teatro e no teatro da tragédia é diferente, porque se o teatro no é no teatro de corte, o teatro da tragédia é no teatro do Estado, né? Era estatal. Era para a formação do cidadão. Né? Pode. Voltando agora ao coro. O coro, na tragédia, às vezes devem ter visto isso, ele faz a ponte entre aquelas personagens semideuses, né, com a plateia. É uma espécie de diálogo indireto entre a plateia e o que ocorre entre os protagonistas, e é também uma memória, é um memorial lírico, um memorial mítico, né? Você vê que tem tragédias, nas Suplicantes acontece muito isso, né? É o mesmo coro são as protagonistas, e é o mesmo coro que vai ter desvios e lembrar de coisas que são repetidas em outras tragédias. A história do rei que cortou a língua da rainha, e aí os dois viraram passarinho, aí eles não cantam, não piam mais. Isso mais bonito do que eu estou contando. Mas tem assim, sabe, tem todo um lirismo sobre o silêncio. É belo, divino. E já na comédia, o que você tem? Você tem uma relação direta, teatro de revista, por exemplo. Geralmente, a comédia grega, falando toscamente, quer dizer, até metade a trama evolui, através de uma estrutura muito específica. Tal. Aí, na metade da peça, um pouco mais, 2/3, na metade da peça, o que você tem? Você tem a parábola. Para tudo. E aí os atores vão conversar com o público. Geralmente, atores na palavra do autor. O autor reclama porque ele não ganhou o prêmio no ano passado, daí ele fala mal da política, daí ele fala mal do público, porque vocês não são os ignorantes, não sei o quê, e fala algumas coisinhas que estão acontecendo, guerras, né, não sei quem morreu, e fala mal dos governantes. Aí volta
mas a volta é teatro de revista. Eventualmente, esquetes que recuperam um pouco da trama e que vão dar uma finalização, geralmente uma festa. E não na tragédia. A tragédia ela permanece, quer dizer, há uma evolução, né? A única tragédia que eu conheço que termina bem justamente é a última peça da Orestes, né? Que são as Eumênides, onde há uma conciliação. As Erinhas se transformam em Eumênides e se instala o tribunal na cidade. Então, agora os conflitos eles são objetos de julgamento. E essas Erinhas, ela não é só a única peça, não. Édipo em Colona também, né? Porque Édipo em Colona ele termina de uma maneira muito bela, né? O jeito dele terminar. E a última peça, né? Do Sófocles, que vai falecer com 90. Não, aquele final é a coisa mais linda do mundo. Aquilo é narrado, ele some. E, então, acho que esse coro é um coro de artistas, é o coro que depois vai sair do palco, vai ser o mambembe, mas não é depois, porque também as formas populares de brincantes existiam, elas existiram até antes da dramaturgia e estavam lá, continuavam a existir, né? Mas eu acho que o teatro grego vai pegar tudo isso. Ou pelo menos a gente imagina, não sei se não é tudo uma imaginação nossa, mas tem alguma documentação, a gente vai lá e estuda, né? E nossa, tem um estudioso que eu esqueci o nome, até anotei na tua banca, João Pedro, em que ele é músico e ele começa a perceber a oralidade do coro, né, pelas notas musicais, ele faz toda essa... E é lindo, né? Em grego. Porque também dá para fazer uma transposição, dá para fazer muitas transposições, demora bastante, né? Dá. Para a nossa língua, né, a gente... Enfim, é isso que eu acho. Eu acho que a tragédia, eu acabei não falando, só conversamos aqui antes de começar, mas a ação, né? A ação, qual que é o meu título? É a ação... As dramaturgias clássicas nas ações cênicas contemporâneas. Então, as dramaturgias clássicas nas ações cênicas contemporâneas. Eu estava falando desse estudioso, David Meynick. Peter Meynick. Peter Meynick, que é fundador do Aquila Theatre, ele é professor na Universidade de Nova York, no IU, e ele fez um movimento gigantesco nesse sentido, porque eles têm um trabalho com veteranos de guerra, onde eles fazem espalhados pelo país. Ele conseguiu isso, mobilizar toda uma rede de professores, de interessados, onde eles vão para as comunidades e até as comunidades periféricas para trabalhar com leituras, com estudos da literatura grega e as relações entre essa literatura e entre essa peça com as vidas, com as vivências das pessoas, com as vivências sociais das pessoas. Isso que eu acho bonito. Então, tem até um programa que é intitulado Warriors, Guerreiros, o coro de guerreiros.
Por quê? E eu também, quando eu vi esse programa, eu sei pouco também, porque tudo isso foi viagem pela web. Mas quando eu vi esse programa, eu lembrei justamente do nosso estudo na EAD, que a professora Leila exigia, que era a organização das guerras, dos guerreiros. Essa ideia de guerra, ela é transportada para o palco. O coro é militar. A formação do coro é militar. Tem a coreografia, ela na estrutura fundamental dela é militar, principalmente no coro da tragédia. Porque se você está falando de poder e de política, então você está falando de um corpo militar. Mas fala também de um corpo lírico. Então você tem um corpo mimético, principalmente de animais, de figuras da natureza. E esse coro está muito presente em Fedra. Nossa, em Fedra é lindo. Como? Porque os acompanhantes do... Como que é o nome do amante? Do Hipólito. Do Hipólito. Os acompanhantes eram elas, né? As acompanhantes de Hipólito, que são quase que sacerdotisas, né, de Ártemis. Eu lembro disso também. Gente, a minha é um pouco de informação e um pouco de fantasia, talvez, ou imaginação, porque eu assisti, quando a gente estava na EAD, todas as companhias europeias ou que vinham do exterior iam lá para o Teatro Municipal e nós, alunos, ou participávamos, fazíamos figuração no palco e também a gente assistia como espectador. E aí veio um teatro grego que fazia tragédias. E eu não vou esquecer desse coro, foi justamente Fedra. Eu lembro que a Fedra, ela tinha sido Miss Grécia na época, na verdade. Era muito boa atriz, linda, linda, assim, uma voz interessante. E os protagonistas, eles ficavam num palco mais alto, um palquinho mesmo, e falando o texto sem muita movimentação. E embaixo ficava o coro de Hipólito. Era lindo, era lindo. Era um coro todo aquela língua bonita, né? Era musical, quase falada, né? Uma palavra cantada e encantada também, e acompanhada de percussão. Uma percussão. Eu lembro que era uma porque a gente via também os ensaios, eles ensaiavam. Então, e daí você vai para o coro do Hipólito, você vê como é bonito. É todo ligado à natureza, as figuras da natureza. Enfim, dá? Agora, eu vou ler uma coisinha que eu peguei. É um continho do Kafka. Chama Prometeu. Existem 4 lendas relativas a Prometeu. De acordo com a primeira, ele foi preso num rochedo do Cáucaso por ter traído os segredos dos deuses em benefício do homem, e os deuses enviaram abutres para se alimentarem do seu fígado, que era perpetuamente renovado. De acordo com a segunda,
Prometeu, atormentado pela dor de bicadas dilacerantes, foi se colando cada vez mais profundamente ao rochedo, até vir a se tornar parte dele. De acordo com a terceira, sua traição foi esquecida ao longo de centenas de anos, esquecida pelos deuses, pelos abutres e por ele mesmo. De acordo com a quarta, todos foram se cansando daquele caso sem sentido. Os deuses foram se cansando, os abutres foram se cansando, a ferida cicatrizou de cansaço. Restou a inexplicável massa do rochedo. A lenda tentou explicar o inexplicável. Como ela se originou de um substrato de verdade, era de se esperar que acabasse inexplicável. Eu acho que é um pouco isso. Nossa, que lindo isso. Lindo, lindo, né? lindo. Estou falando demais. É isso, eu acho que é. Isa, posso fazer uma pergunta? Claro, faz uma pergunta. Nos seus trabalhos com montagem, né, das tragédias e da comédia, como que é o trabalho com a dramaturgia? Ele parte só da tradução? Existe algo que se modifica nos ensaios? Você falou de proposições cênicas, depois vira um cabaré. Vocês trabalham com o texto do Aristófanes ipsis literis, né, traduzido, ou existe alguma liberdade de mexer com esse texto? Como que é? A Melissa, se ela se lembrar, mas eu lembro que assim, a gente ia lendo um trecho. Aí a gente dizia, não, mas isso é assim, isso aqui dá para fazer assim, vamos fazer. Aí os atores vão fazendo, né? Como é que... Eu não sei, lembra, Melissa? E ao mesmo tempo, eu lembro que a Melissa, você trabalhava muito a palavra. Era muito bonito o trabalho com a palavra. Agora fala você. Não, eu acho que assim, mesmo os atores dando uma improvisada, assim, a essência do texto estava ali, assim. Eu acho que a gente teve esse cuidado de manter as falas como elas eram colocadas no texto. A gente não deu essa, né? Nas imagens a gente dava uma pirada, né, Isa? Mas no texto em si a gente tentava realmente respeitar, assim, sabe? Aí no meio das cenas a Isa dava um pouco essa liberdade para eles criarem uma ou outra cena que talvez não estivesse no texto. Aí nessas eles davam uma, né, piradinha assim, mas quando entrava no texto mesmo era bem ipsis literis, assim. Essa é a minha lembrança, Isa, do trabalho. Não, é isso mesmo. Imagina, por exemplo, um Ésquilo sendo uma menina, lembra dela, linda, falando aquele texto com o maior orgulho, sem postação, era muito despojada, ela era bela. E ele, neurótico, Eurípides, de óculos, e vestidos contemporaneamente, né? E tendo uma relação que, na realidade, era agonística e era conjunta. Né? E era interessante porque, desculpa, Maria Cecília, eram muito jovens e falando um texto muito complexo, né? Um texto que às vezes não cabe muito na nossa boca. Então, esse também era o exercício, assim, experimentar um pouco esse desafio, né? Passando aí a palavra para a Cecília. Isa, muito prazer, adorei ouvir seus comentários, uma delícia essa conversa à tarde. Eu queria só contar a respeito desse tema, dramaturgias clássicas e ações contemporâneas, eu vou abstrair o cênico. Eu dou aula na Federal do ABC e, num curso de ética, eu uso muito Antígona. A Antígona, como vocês sabem, na verdade, uma peça literária fundamental para o nascimento da ética, porque o drama da Antígona é basicamente um dilema entre respeitar a legalidade, o que diz a lei civil, ou seguir
os valores da sua moralidade pessoal, do seu compromisso com o irmão. Então, é maravilhoso com os alunos mostrar que na literatura essas questões altamente filosóficas, reflexivas, já estão colocadas de uma maneira belíssima. Pois eu estava, e o drama dela é sepultar um irmão que deveria não ser sepultado porque traiu a cidade. Pois eu estava dando exatamente isso no começo da pandemia, e vocês lembram que as pessoas estavam com dificuldade de velar os mortos, porque estava no momento em que o perigo da contaminação, não se fazia velório. Aquelas imagens que o Vina mostrou ontem, daquelas valas enormes, e não velar um morto é um negócio assim, né? Inacreditável. Pois, assim, primeiro para mostrar o clássico, né? Eu acho que clássico é aquilo que toca permanentemente, não importa a que época, em pontos cruciais, né? Essenciais. Pois meu pai morreu em plena pandemia e eu me vi exatamente com isso, sabe? Não, eu quero velar o meu pai, eu quero dar a ele um sepultamento digno, sabe? Enfim, eu estou contando tudo isso porque foi uma experiência fortíssima da atualidade, uma atualidade da Antígona que eu nunca imaginava que ela poderia ter, que dizia respeito a esse fato fundamental, que é o sepultamento dos seus mortos, né? Uma coisa que a gente nem conseguia imaginar. Enfim, só para contar como a dramaturgia clássica ela é mesmo poderosa, né? E, enfim, a impressão que é inacreditável. Não, eu tenho a impressão que dá porque todas essas questões que você está colocando, né, do ethos, da tradição e do sentimento profundo, né? Essas contradições, elas surgem nesse teatro quando a polis se forma. Exatamente. Isso que eu acho tão importante. É incrível isso. É uma reflexão sobre a responsabilidade individual, né? É a formação de uma legislação que ainda não existia, porque antes a decisão não era pública ou objetiva. Então, é impressionante como essa dramaturgia ela expressa alguma coisa do humano num sentido muito universal, né? E só comentando também uma coisa que me ocorreu, você comentava, né, do coro e do diálogo, a parte dialogada, né, que em geral trata de histórias conhecidas, mas de histórias de heróis, uma moralidade muitas vezes calcada na híbris, né, no que o ser humano tem de desmedido, e o coro dando voz ao sentimento da cidade, né, do homem que olha para essa moralidade aristocrática dizendo, uau, vamos pensar um pouco sobre isso, né? E isso na estrutura literária mesmo da dramaturgia, porque o coro, olha, isso eu nunca chequei, mas assim, o dialeto da parte dialogada e o dialeto do coro são, né? O coro fala uma coisa que a gente entende melhor e é em dórico. E a parte é tão maluco, porque é isso mesmo que você está falando. Você está falando, Maria Cília, até lembrei das Suplicantes. O final das Suplicantes termina, elas são acolhidas, mas termina com um diálogo entre as
criadas delas, o coro se divide, e as próprias. E aí elas falam assim, olha, eu acho melhor você pensar nesse casamento, porque eles estão às portas, eles vão invadir. Não, na minha virgindade nem toca. Mas não era só a virgindade, claro, era a violência toda, mas enfim, né? Não. Mas eu acho que é bom você pensar. Quer dizer, termina assim, é a última fala. A última fala não é delas, é justamente do coro, do povão. Geralmente, quando elas são criadas, elas são prisioneiras, antigas prisioneiras de guerra que vão servir os vencedores. E isso é muito vivo, né? Porque você pode, cenicamente, só para voltar um pouco, você pode fazer uma encenação mais, enfim, mais racional, mais brechtiana, ou levantar alguma questão dentro da própria tragédia, ou não, ou manter esse texto todo e ver como é que... Porque o corpo é o corpo nosso, né, de agora, do aqui e agora, e as imagens que vão surgindo. Mas, nossa, você falou uma coisa importantíssima, Maricela, importantíssima, do corpo, né, que realmente é importante aí. E é difícil também pensar, eu estou lembrando do coro, por exemplo, um coro que eu vi que eu não gostei, da Medéia, que na encenação do Antunes, não sei se vocês chegaram a assistir, daquela menina, que agora é bolsonarista, mas, enfim, lá naquela encenação eu achei horrível aquele raio daquele coro. Por quê? Porque elas eram pedras, não eram as pedras do Kafka. Quer dizer, eram pétreas, falando tudo igual, sem... Não, o coro é vivo, o coro é vivo, o coro é pulsante, o coro é cidade. Eu acabei de fazer com a minha amiga, que é a Cíntia Guzmão, que ela você conhece? Nós fizemos um radiodrama que é em cima do Sete contra a Terra. Mas agora a gente está vendo, terminamos desde 2016, até um pouco exagerado. Mas acabamos, só que agora a gente é outra batalha de tentar levantar, né, uma produção para gravar. Muito legal. Eu desliguei o áudio porque meu cachorro estava latindo. Então, desculpa, eu vou ter que sair porque eu tenho um atendimento de um aluno agora às 3h30. Mas eu adorei, foi um enorme prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, Kim. Tchau, Isa, eu fiquei... Você falando... você ia perguntar, João? Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, depois eu falo, pode falar. Oi, João. Não, eu fiquei pensando, Isa, assim, bom, a primeira coisa agora a gente começou a ensaiar um espetáculo, né, e essa questão você traz essa potência do imaginário, né, você falou assim, não sei se eu estou inventando, mas eu acho que, assim, a sua leitura, eu acho que é esse reativar o imaginário da peça, né, assim, reativar isso realmente é muito forte, porque tem algumas que a gente pega, né? Porque tem algumas que tocam demais na gente, assim, a gente não consegue escapar dali, né? E tem algumas que precisa uma outra pessoa abrir os olhos da gente, assim, pegar aquele colírio que abre, assim, né? Então, por isso que eu falei das 50 irmãs que você me abriu os olhos, né? Sim. E eu estou ensaiando com o Donizete Mazonas, né? O Edgar Castro, e a gente ia voltar agora, né? E estava participando de uma conferência, um congresso que eu participei, estava a do Viewpoints lá, esqueci o nome dela. Anne Anne Bogart. Anne Bogart.
Aí, em determinado momento, né, estavam falando sobre como que ia se voltar, tal, e eu perguntei um pouco disso, assim, porque ia ser meu primeiro ensaio à tarde, e me tocou de novo uma dúvida tão simples, né, assim, que a gente não tem tantos problemas simples, mas fundantes, assim, né? Se eu iria fazer a peça, eu iria entrar naquele caos que a peça estava propondo, né? Que entrar no problema, ou se a gente já está tão atolado das tragédias, entende? Sim, se eu suavizo um pouco ela para subir assim no contato com a gente. Quer dizer, fui de novo tocado com essa questão do impacto emocional da peça, né, na audiência, entende? Assim, como se eu vou entrar no trauma, a questão da catarse, toda a questão assim, tipo, como que é isso? Eu vou mexer nessa ferida e será que vai para algum lugar ou essa ferida vai aprofundar mais, né? É o que a gente está, né, principalmente vivendo uma época tão dura como a gente está passando, né? É. É o que a gente se pergunta, né? O que Uhum. eu não sei se eu vou te responder, mas eu vou te falar o que está me ocorrendo, né? Uhum. Eu acabei de ver, meio por acaso, foi num programa de televisão que estávamos falando de artistas midiáticos que trabalham com tecnologias. Eu acabei conhecendo o trabalho de uma artista da região amazônica, chama Roberta Carvalho, não sei se você conhece, vale a pena dar uma olhada. Então, e ela faz ou fez mestrado aí na Unesp. Ela se formou lá em Belém, na Federal de Belém, pelo menos é o que ela falou lá no programa, né? E o que ela faz? Ela parece que agora já está fazendo até outra coisa aqui em São Paulo, trabalhando com outros materiais, mas lá ela ela vai de barco por aqueles rios, ela faz projeções sobre as copas das árvores. Então, tem, por exemplo, regiões que parecem ilhas cheias de verde, onde ela pega as copas das árvores e projeta, por exemplo, um ribeirinho. E o rosto enorme do ribeirinho parece que está emergindo da água, sabe? Ela faz imagens lindíssimas com essa coisa. E o que eu achei interessante, tem uma hora que ela mostra incêndios, mas junto com isso ela mostra ainda uma resistência verde. E ela usa palavras também, porque ela parece que na graduação dela ela fez letra, não sei. Mas o que me chamou a atenção e é bem recente esse trabalho, ela não fala assim, olha, a floresta está acabando. É o contrário, ela afirma, mesmo sem descuidar, não é como uma ilusão, ela afirma, olhando para a realidade da destruição, ela afirma a importância da floresta, mas com uma força tão grande, sabe? A importância da cultura, dos povos originários, desse verde que ela mostra. Eu acho que, eu não sei, mas essa fala tua me conduz um pouco a isso, assim, de como a gente, sabe, afirmar, sem ser babaca, sem ser... Ao contrário, quer dizer, porque a destruição está muito, né? Não sei. Agora, voltando para a tragédia, você pode falar a que tragédia você se refere? Que eu não entendi. Qual era a peça que você estava pensando? Ou não era?
uma Não, peça. não, a peça não é nenhuma tragédia. O que eu ia até te perguntar, porque você foi trazendo essa Aham. a questão da EAD, né? E eu fiquei curioso, assim, se você, o que que você pensa, Isa, assim, das leituras, como que você vê? Claro que isso é um projeto inteiro, uma pergunta Hum. complexo, mas como que você viu aqui no Brasil essa entrada, se tem diminuído a força desses estudos, se os estudos têm ficado assim como a gente fala assim, mais cabeção e menos apaixonado, né? Assim, como que é essa relação Eu com a mitologia acho, grega, com a comédia? então, assim, eu acho assim, que tem uma. Na academia, a ideia do cabeção é muito forte. Mas, na graduação, por exemplo, eu tinha uma matéria que eu dava, acho que não dá mais, porque eu sou aposentada, agora eu estou com o estatuto de professora colaborativa, né? Eu vou fazer um pouco outras coisas agora no semestre. Mas até então, eu gostava muito de dar, a gente se faz rodízios, né, de disciplinas, eu gostava muito de dar uma disciplina que chama Estudos Teatrais, que é para o primeiro ano. O que é Estudos Teatrais? É você pegar, dar um monte de peça e as pessoas têm que ler e a gente conversa sobre cada peça. E tem que usar estratégias para forçar as pessoas a lerem, barará, barará. Mas qual é a ideia dessa história? A ideia primeiro, que no repertório de peças que a gente dá, cada professor organiza de um jeito, eu organizava assim. Eu misturava clássicas com ultracontemporâneas, com Grace Passou, com francês, sabe, tudo que você quiser. Goethe, às vezes, Lessing, Shakespeare, o que for, Tcheco, mistura bem, é uma mistura fina. Para cada peça, o que eu peço não é nenhuma teoria, é entrar direto no texto. O que é que o texto está falando para você? E as pessoas leem em classe. Então, de repente, sabe aquele diálogo? Por que você não veio? Eu fui. Eu paro. Não. O que é isso para você? O que está dizendo? Não é para interpretar, mas alguma coisa está dizendo, né? Então, o que significa isso? É que você força um pouco uma relação mais pessoal com o texto. Porque o problema também não é só das peças, é da leitura em geral. A gente, né, o nosso ensino é muito precário, né, que vem desde o ginásio. Então, ler, por exemplo, ler alto, complicado, as pessoas não estão acostumadas a ler. Além do ensino ser precário, nós estamos numa época, né, do celular, Então, é isso. Eu vou direto, sabe, eu enfio o pé na jaca. Tá? Porque é assim, vamos ler. Aí as pessoas começam a entusiasmar. E mais ainda, quando você lê um texto, ele te dá, ele ressalta para você a ideia da cena. Aí eu pergunto, como é que você imagina essa cena? Como que ela é? Faz essa cena falada, oralmente. É legal isso, porque você puxa o imaginário da cena. E é assim que começou a escrita, você sabe? Quando as pessoas saíram da oralidade para a escrita, foi isso. Porque o teatro ele só começou depois da escrita. O teatro institucionalizado, aquele que a gente entende como drama, não os brincantes e as tradições. Por quê? Eu estou falando uma coisa assim quase pecaminosa, né? Porque todo mundo fala corpo, corpo, corpo. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas viram
que elas podem sair do lugar pela imaginação. Por quê? Antes era só com a palavra, mas se você imagina, você lê, aquilo te leva para um outro lugar. Aquilo que você lê. A palavra é um imediato. Então, talvez, tem também uma contação de história. Você conta uma história, você vai para um outro lugar também. Não sei se eu falei bobagem. Não, isso. João, você ia perguntar que eu fico curioso com um monte de coisa. Não quero... E aí é assim, agora com relação ao trágico, né, ao melancólico, eu não sei, eu acho que a tragédia grega, ela não tende a dar depressão. Porque tem uma coisa, eu lembro que um professor, quando eu estava fazendo o mestrado, eu fui fazer um curso de pós lá no IFIS, na FETELESH, né, da USP. Lá no curso do Yatorhan, ele convidou um professor americano, ele falava assim, tragédia é gloriosa. Isso você não pode esquecer. Tem glória. Tem um pouco da ideia do carnaval para nós. Por quê? Porque você está falando do mundo político, do mundo que se mostra, o mundo do Estado, né? Do poder do Estado. Muito bom isso. Então, acho que também né? Você não reduz a um só aspecto, mas eu acho que e quando o Aristóteles percebe também que a tragédia diverte. Esse negócio de depressão é coisa século XVIII, final do século XVIII. É a nossa modernidade. É verdade, verdade. Porque é a nossa subjetividade, né? Agora, eu acho que a gente talvez esteja numa época que o entendimento da subjetividade ele é mais social. Ele não é tão isolado, né? Então, talvez isso já seja alguma coisa para se pensar. João, você ia perguntar? Acho que o João congelou. Eu travei? Voltei? Não, voltou. Era lá atrás, vou tentar fazer uma ponte, tentar elaborar aqui junto com vocês, né? Mas eu fico nesse esforço de tentar imaginar como era aquela cena. E aí a Isa estava falando do coro. E aí, lendo as tragédias, a gente percebe que a fala do coro é sempre narrativa, né? Então, nos ajuda a imaginar situações do passado. E aí parece que eu ainda não consigo colar na minha cabeça, Isa, se você conseguir me ajudar. Como que era essa... É uma dança que eu não imagino, uma dança narrativa, junto com uma fala narrativa, qual o efeito que isso dá, qual imagem isso produz? É assim, né? Se a gente, você diz a gente se transportar lá para era. Não, é porque assim, eu fico imaginando, o teatro grego não tem nada do que a gente, pela minha imagem, né, não tem nada do que, apesar de ser a origem de toda a história, não tem nada do que a gente saiba. A gente sabe um pouco do que é o palco italiano, o palco de arena, ou a rua, mas o teatro grego tem aquela coisa aberta, redonda, aí vem o coro, como a cultura grega é simétrica, ela é simétrica, necessariamente simétrica, então tem metade do coro vem aqui, metade do coro vem, chega assim em fila. Aí eles chegam dançando, imagina. Aí tem o tocador, o aulos, né, os tocadores todos, né? E
E aí algumas danças são o que eles chamam de miméticas, né? Alguns passos deviam ter coreografias, acho que tradicionais, né? De danças, outras que eram renovadas. Eu sei que, por exemplo, o Eurípides, ele copia muito o coro do Aristófanes da Vespas, da montagem daquela época, né? Da montagem, porque o Aristófanes fez um coro feéreo no final das Vespas, que termina numa grande festa. E é uma festa quase... É uma festa bem erótica, porque tem uma tocadora de aulos, inclusive tem um diálogo do velhinho lá com a tocadora de aulos, que ele se engraça lá com a menina no meio da festa, né? Isso já no final das Vespas. E o Eurípides achou genial, eles se admiravam. Se não for o contrário, senão eu estou falando uma bobagem da mãe do bonde, mas eu acho que não. Não, é porque historicamente um falece antes do outro. Mas tem essa coisa, assim, foi o Aristófanes que pega um coro, uma encenação do Eurípides. Eles se gostavam. Mas você perguntou o quê? Desculpe. Eu acho que eu não consigo imaginar uma dança do coro como eu tento construir na minha cabeça, porque a gente vê muitas encenações de tragédia contemporâneas em que o coro está parado ou que tem ações muito simples. O Lazzarato monta bastante com campo de visão, mas eu acho que eu ainda não consigo imaginar um coro que dança e fala. É tão difícil dançar e falar junto, ainda mais aqueles textos narrativos que propõem imagem. Eu não consigo colar uma dança do coro, como eu imagino ela sozinha, com aquele texto que eu leio que é do coro. Sim. Eu fico tentando imaginar na época, nunca vi isso de uma forma que eu... Eu lembro que esse que eu te falei, esse coro dos acompanhantes de Hipólito eram todas mulheres, mas não sei se o coro era na tragédia, era a encenação, né? E como elas ficavam no palco grande do municipal, estou falando do municipal, não era, porque era o teatro de Tetauros, quer dizer, eles faziam lá na Grécia, e então eles adaptaram para um teatro municipal de São Paulo. O coro, elas dançavam muito em círculos. O tempo todo era muito grande. A minha imagem é de que tinha muita gente. E era outra lembrança que eu tenho, porque faz muito tempo, é que era diáfano, sabe? Uma coisa diáfana. Eu não sei se essas pessoas, por exemplo, que trabalham, né, na Grécia, elas vão, provavelmente, alguns coreógrafos ou encenadores vão pesquisar nos vasos as movimentações. Então, acho que eles trabalham um pouco com isso, né, nessas encenações. Eu não sei mesmo. O que eu vi, assim, em YouTube, pedaços, agora pela internet, eu não gostei nada. Achei tudo muito pesado. Mas sei lá, né? É muito convencional, sabe? Parece que é o renascimento, né? E, assim, quando tenho, às vezes, uma dificuldade muito grande de falar sobre o teatro grego, porque parece que a leitura que faz é a leitura do Renascimento. Parece que você está conversando, né? Assim, quem sabe, vamos dizer, quem vem com conhecimento fechado, parece que vem com conhecimento já ali século XVII, XVIII, sei lá, uma ideia assim de um coro o clássico. Mas eu acho que você deu uma dica muito legal para a gente pensar,
pensar o reaproveitamento de estruturas que já existiam de danças, né? Assim, então, vamos dizer, como a gente vai hoje ver, às vezes a gente vai no carnaval, e daí o cara faz um repique diferente na bateria, sabe? E todo mundo nota aquele repique diferente, entende? Eu acho que tem essa coisa também, porque se a pessoa não tem um padrão que ela reconhece para ver a variação, né, essa ideia nossa é muito moderna, essa ideia é romântica, né, pós-romantismo, essa ideia de uma variação constante, uma busca de uma variação constante, né? Eu achei muito interessante de pensar para a gente tentar ver essa estrutura também da construção. Eu lembro que o Flávio, o professor lá do IEL, de grego, né, ele falava assim, que os coros, principalmente das comédias, ele acha muito parecido com os raps. Olha só, que legal. Sabe, essa rítmica. Que você eu lembrei disso porque você falou, né, desses repiques. Essas associações que são do contemporâneo, que eu quero dizer, com contemporâneo. Né? E também, quando a gente fala em ações, acho que foi a Maria Cília, né? Que saiu. Sim, sim. É uma coisa que ela apontou lindamente, que deixa eu ver o nome do homem, o Peter Meineck, deixa eu ver se está certo. É Peter Meineck. O Peter Meineck faz, na programação dele, eles têm temas, política, ethos, onde eles vão estudar os oradores e os estudiosos, Tucídides, poética, não sei o quê, textos, nesses seminários que eles fazem nas periferias. Muito interessante isso. E é uma discussão, e como isso reflui para as tragédias. Como que isso, porque, sabe, na realidade é uma troca. É o tema do Nando, é o arte ampliada, como é que chama? Expandida, né? Teatralidades expandidas, né? Essa ideia. Mas, desculpe, eu queria ter mostrado visualidade maior, eu sou muito ruim. Mas sabe o que teve? Que bom, não sei, a gente tem ainda, se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, tá aberto, tá bom? Foi quem quiser. Eu acho que tem uma coisa, Isa, de abrir nossa imaginação, essa coisa que você falou do texto escrito, né? Assim, quando se desvincula que quem conduz a imaginação é a oralidade, entende? Assim, o que leva à imaginação? Quer dizer, quando você lê o texto e pensa e imagina, né, fico pensando que antes a imaginação era feita pela palavra, a palavra vai levando a imaginação. Quando você começa a pensar que a imaginação é independente da palavra, vamos dizer, não é conduzida pela palavra, pela oralidade, né? Eu fico, que campo de estudo que abriu aí de imaginação, né? E eu vejo muito hoje, dando aula, uma das maiores dificuldades que se tem de entrar nesse universo é porque a busca, o teatro, as pessoas trabalham um pouco com imaginação, né? Assim, a imaginação ficou uma coisa meio soterrada, assim, imaginação, emoção, são alguns conceitos assim que parece que ficaram menores, assim, né? Muito reprimido, é um outro tipo de repressão, né? Não sei se é uma repressão, é um apagamento, né? Uma coisa. Muito legal isso. Nossa, são os conceitos, né? Então, é o teatro, o conceito, né? Mas... E, ao mesmo tempo, eu me sinto muito racional também para trabalhar, sabe? Mesmo
em dramaturgia, eu me sinto racional. Não sei como é que vocês que estão ouvindo também, né? Vocês sentem na criação, mas a gente mistura, né? Razão, emoção, imagem, mistura tudo. Porque tem uma hora que você tem que parar e pensar, outra hora você solta os cachorros, outra hora, né? Toda hora você usa todos esses recursos. E realmente eu acho que a gente está embotado na. Está sem mic. Não, uma boa palavra, embotado. Né? Embotado é uma boa palavra. Eu vi isso no último. Eu dei apoio para a última montagem, que não fui eu quem fiz, mas dei um apoio. Aí acabei ajudando, era a montagem mais ligada a um trabalho, entre aspas, né, realista, digamos assim, emocional. Tal. Era um texto muito sensível, muito delicado e denso, né? Que é o rapaz que volta para casa depois de muito tempo, é autobiográfico. E, nossa, eu peguei, e eram pequenos monólogos, pequenas falas. Foi duro, viu? Foi duro arrancar, sair da televisão, assim, não é nem é o chapado, sabe? O que se imagina que é emoção. É difícil. E a própria emoção precisa da imaginação. Para você produzir uma emoção, você precisa imaginar. Situações que vão mais largas do que aquilo que você está vivendo, que puxa você para alguma coisa. Enfim, mas é fascinante o nosso trabalho também, né? Porque a gente lida com isso, lida com as pessoas, e quando elas descobrem, é lindo, é lindo, é lindo. Enfim, a gente, desculpa, eu me sinto meio culpada de não ter. Por quê? Imagina. Demonstrar. As imagens? As imagens são lindas. Mas se você puder, Isa, eu vou pedir uma coisa. Então, a gente tem um link no Instagram, que tem bastante gente que está lá no Instagram. Link, não é um link, é uma página, sei lá como fala. Se você conseguir algum jeito de mandar, vai ser até mais legal. A gente faz do limão à limonada. Porque no meio limão à limonada, porque daí fica lá e a gente põe os créditos, tudo, e fica lá como um registro. Legal, porque também tem os nomes dos atores. É de 2000, isso. Porque essa montagem são 2000 das suplicantes eu não tenho, infelizmente, são lindos, era lindo. Até um negócio que a gente podia fazer, né, João? Olha só, já começou. Deixa eu falar uma outra coisa fundamental, que eu estava pensando o tempo todo. Eu queria chamar vocês, de vocês pensarem, quem se interessar, da gente formar um grupo interuniversitário, não sei como é que chama, de estudos. Ai, que legal. Da gente pensar. Acho ótimo. Não é? Eu acho que podia. Nossa, ótimo. Ontem eu ia até falar isso, que esse era o começo, porque eu já tinha até cantado a bola para o Luiz, assim, da gente fazer isso. Eu acho ótimo. Podemos começar. Né? E pegar todas as universidades, Melissa, se tiver afins, ou Unesp, ótimo. Então, a gente vai, faz uma rede de um estudo, dá um nome que interesse, que tenha um interesse comum do tempo. Eu gosto muito de pensar nessa coisa tão fora de moda, dramaturgia clássica, mas não só grega, sabe? Pensando o clássico, inclusive com a dramaturgia brasileira.
Uhum. Pensar nisso, sabe? Muito legal. Tem o Lucas aqui também, que está em São João del Rei, com a Ju Monteiro. Ótimo. Vamos conversar. A gente coloca lá um post lá no grupo também no Instagram. Eu vou tentando fazer esse. Gente, eu sou muito troncha. Ah, não, mas eu digo só porque eu dei para as pessoas saberem, mas eu vou tentando fazer esse intercâmbio aí para a gente estudar. Porque a Ju Monteiro está fazendo, sabe a Juliana Monteiro? Uhum. Ela está fazendo um pós-doc que eu estou supervisionando lá na Unesp, sobre a palavra também, que tem uma relação com isso. Até o João Vitor, que está aqui embaixo, também está fazendo uma pesquisa. Né? Então, a Ju vai chamar o Jampi também para conversar sobre a palavra, essa palavra clássica. Então, acho que a gente está formando aí um povo interessado. Fala, Melissa, você tá Eu falei, me inclui nessa da palavra, claro, por favor, claro, um assunto que me você interessa. é ótima. Quero com vocês, podem me incluir aí. Nossa, demais. Adorei isso. Então a gente faz assim, eu espero as fotinhas para a gente postar. Então, mas qual é o interesse? Qual é o link? Eu preciso... Mandar um e-mail, né, Vinícius? Para ela mandar para o teu e-mail, não é isso? Para o meu e-mail, posso mandar para o teu e-mail? Sim. Tá. Sim. A gente se comunicou por e-mail, não sei se eu tenho... Sim, ou o João também, por causa da banca. Mas qualquer coisa pode mandar pelo WhatsApp também. Não sei se tem WhatsApp no computador. No computador, sim. Então, pode ser também. Tá. Tá? Beleza. Aí vai ser até legal a gente deixar... chegar depois, porque a gente conseguiu imaginar só com você falando. E aí a gente vai ver. Mas tão horríveis assim, como material, tem umas tremidas, é uma desgraceira, mas é bonita, mesmo sendo horrivelmente precário. E tem a Melissa não atuou. Não, a Melissa foi de assistente de direção. Foi incrível para mim. Foi o primeiro estágio docente que eu fiz na Unicamp, foi com a Isa. Foi um presente. Eu vi a Melissa em cena antes da Melissa entrar na Unicamp. Eu só conheço a Melissa antes de todo mundo aqui. Maravilhosa. Uma peça que o Marcelo Lazarato dirigiu. Depois Foi. Cartas de Guerra e Carnaval, era do Célia Helena. Era um caos, mas era. Que legal. Vou ter que interromper a gravação aqui, que eu fiquei com medo de eu falar alguma besteira, que eu sou super